outros cidadãos europeus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe o Pedro, gente, da Almada Assistência. E agora eu faço parte da equipe da Almada. Estou muito honrada com isso, muito feliz de fazer parte de um grupo de profissionais que se importa muito com a sua mudança para Portugal, se importa com vários detalhes ali relacionados à mudança e que nós vamos apresentar cada tópico aqui para vocês. E hoje vamos falar sobre seguro-saúde, apresentar para vocês a realidade a respeito do país em alguns pontos e as opções que você tem relacionado à saúde pública e privada. Pedro, um prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um gosto enorme estar aqui para este magnífico auditório e onde eu poderei dar a minha opinião e os meus conhecimentos para quem vem para Portugal e até para quem já cá está, porque há pessoas que chegaram agora recentemente ou já estão cá, algumas pessoas talvez há muito tempo e seguramente que não saberão estas informações que eu irei passar e terei todo o gosto por vocês conseguirem aceitar esta minha presença para divulgar. E aprender, né, sobre isso. Muita gente não sabe, como você disse. Vamos lá. É isso mesmo. Diga-me a respeito do seguro-saúde, para que a gente possa aí se informar. Bem, relativamente ao seguro de saúde, nós temos sempre uma base pública, não é? Ou seja, nós em Portugal temos um Serviço Nacional de Saúde. Sim. Que é público e tendencialmente gratuito e é constituído basicamente por hospitais e centros de saúde. Nos hospitais nós vamos na urgência, situações mais graves, ou então no seguimento a algumas consultas de especialidade. Acontece que há consultas de especialidade que em certas regiões chegam a demorar 3 anos de lista de espera. E se depois naquele dia em que a pessoa tem a marcação feita, há uma greve, isso ainda vai ser adiado, não é a primeira vez, nem será a última em que isso ocorre. Ou seja, nós temos este serviço público que funciona relativamente bem, ou seja, muitos brasileiros ou de outras nacionalidades, porque há pessoas que vêm cá do Paquistão, de outros da Índia, se calhar se formos a comparar com os serviços públicos desses países, eu acredito que possa ser melhor, grosso Sim, em modo. alguns pontos eu também acredito. Sim, e grosso modo acho que tende a ser melhor. Mas quando nós somos confrontados com situações de pessoas que para irem a uma consulta do médico de família, às vezes até para passar uma baixa médica, para uma situação de uma pessoa que tem um problema, não é uma urgência, mas é uma situação de saúde que inspira algum cuidado, muitas vezes nós o que vemos é pessoas em filas de espera às 5 da manhã para conseguir uma vaga e muitas vezes não conseguem, ou seja, são filas enormes. Este verão, em julho, agosto, tivemos uma situação muito complicada com grávidas, que havia urgências obstétricas a fechar, ou seja, havia grávidas a ter que andar 100 quilómetros. E houve situações, houve a morte do bebê, houve várias situações complicadas, muita angústia para as mães, porque estar no final de uma gravidez não é uma coisa fácil, não é? Sim, E verdade. principalmente quando é uma primeira gravidez ainda mais ansiedade há, e então as pessoas ou tinham essa parte pública ou então tinham que recorrer ao privado. Sim. Quem recorre ao privado quer dizer que pensou antecipadamente e já constituiu um seguro de saúde, e que é, no fundo, algum suporte que poderá dar, mediante as coberturas que tem, pode ser um bom suporte, por exemplo, no caso do parto. Que é um suporte que, como você estava me falando, como nós conversamos, que você pode ter as duas coisas. Não é que o serviço em si 100% não funcione, mas é bom você ter, né, por conta do bem da sua família, mesmo do seu bem-estar, uma opção do serviço do seguro de saúde para que você possa, de repente, numa situação adversa como essa, resolver rapidamente, né? E ele, no fundo, é um complemento, vai Exatamente. complementar o que nós já temos de forma tendencialmente gratuita. E está nas nossas mãos, por exemplo, no meu caso, eu recorro muito mais ao público do que ao privado. E Muito importante salientar isso. pago por um seguro. Pago para quê? Para que um dia que eu preciso de uma situação mais urgente, precise, chama-se isto gestão de Família, seus risco. filhos. É isso mesmo. Chama-se isto gerir o risco. De que forma é que eu pretendo gerir o meu risco?
Então eu transfiro para uma seguradora esse risco, não é? Então, se tiver uma necessidade de ir agora a um hospital, por exemplo, imaginemos que me surge um problema no meu joelho, preciso fazer uma cirurgia. Eu não estou preocupado a pensar que vou estar 3 anos numa lista de espera só para uma consulta, depois mais X de tempo para fazer a marcação, e às vezes chega-se lá e até a própria cirurgia pode ser adiada porque houve greve no dia. É verdade. Toda razão. Então é uma gestão Então, é uma gestão de risco. Então, gente, fazendo aqui uma pausa no que o Pedro está dizendo, e para passar para vocês, né? A nossa ideia aqui com esse vídeo, nosso intuito é, acima de tudo, passar para vocês a realidade, né? Então, eu tenho esse compromisso aqui no canal de passar para vocês os dois lados do país, para que vocês conheçam realmente o que ocorre, do lado bom e do lado não tão bom, e as opções que nós temos enquanto família, já que nós estamos nos planejando para morar. Então, esse tópico aqui é um tópico extremamente importante, que é para você gerir o risco, que é para você ter realmente uma tranquilidade ali com sua família, de que se acontecer do serviço público não poder lhe atender, você tem uma opção na sua mão, né, para resolver essa situação aí. Eu só quero deixar aqui uma nota, que pode muitas vezes ser confundido. Aqui em Portugal nós chamamos-lhe seguro de saúde. Ter muita atenção, porque em Portugal são vendidos produtos, especialmente na televisão, muito baratos, em que as pessoas são bombardeadas, que dizem que se for preciso é a saúde ao melhor preço, e na realidade estamos a falar de um cartão de descontos, um cartão que apenas dá descontos. Muito Isso bom, muito bom significa, salientar. isso significa que se eu aderir àquele cartão, e se eu tiver que fazer essa tal cirurgia que eu falei há pouco ao joelho, que às vezes pode custar 10, 15 mil euros, eu vou ter um desconto de 1000 euros. Se ela custa 15 mil, eu tenho que pagar 14 mil ou 13 mil. Tenho dinheiro para isso? Não tenho. Então, se eu tiver um seguro, pago um pouquinho mais, mas quem me paga praticamente o custo todo é a seguradora. Eu pago uma pequeníssima parte. À volta dos 200, 300 euros é o que me calha a mim. Sim, Isto faz toda a diferença. com certeza. Realmente tranquilidade, né? A gente viver em paz com as famílias, saber que se tiver uma situação adversa, a gente vai ter como recorrer ali, como você disse, com a gestão de risco. E sobre este seguro de saúde que eu gostaria de falar, e que no fundo é novidade, que acredito que muita gente não conheça, trata-se de uma seguradora mutualista e sem fins lucrativos, criada pelos professores franceses depois da Segunda Guerra Mundial, porque a seguir à Segunda Guerra Mundial o sistema de proteção social em França estava destruído. Então o que é que as pessoas fizeram? Os professores juntaram-se, que eles estavam unidos em sindicatos, então juntaram-se e disseram, vamos criar um sistema para nós nos protegermos. Então, eles começaram a ser as primeiras pessoas a ser protegidas, mais tarde foi alargada aos funcionários públicos franceses, ou seja, só quem era professor e só quem era funcionário público em França é que poderia ter acesso a este seguro. Este seguro entra em Portugal também pela mão da sociedade civil, nomeadamente uma associação, do qual eu faço parte, e essa associação pensou que seria importante termos um nível de proteção como se encontra no norte da Europa. Qual é que é a grande diferença deste seguro para com as outras seguradoras? Esta seguradora não tem fins lucrativos, por isso todo o dinheiro gerado serve basicamente para os tratamentos das doenças dos seus membros e para o reforço dos capitais da própria seguradora. Ela, quanto mais sólida estiver, melhor. Estamos a falar que é a segunda maior seguradora de saúde da Europa. Em que é que ela se distingue das outras? Ela não tem limites de idade para adesão à permanência, não tem exclusão de doenças pré-existentes, o que é ótimo. As doenças congénitas estão previstas e há pessoas que me dizem assim, o que é que me interessa a mim uma seguradora que as doenças congénitas estejam previstas se eu não tenho nenhuma doença congénita? Eu digo, muitas vezes podemos ter e elas mais tarde é que se vão manifestar. Verdade. Numa seguradora tradicional, ela será uma exclusão, aqui será aceita. Depois temos uma questão muito importante também, que é, às vezes nós olhamos muito para o preço e outras seguradoras podem ter um preço às vezes muito apelativo, mas se nós tivermos o azar de ter um problema de saúde que nos vá agravar o nosso risco perante a seguradora normalmente, as seguradoras tradicionais, agravam o valor do nosso
prémio de seguro mensal que nós pagamos, porque nós passamos a representar um risco maior para essa seguradora. Sim. Ora, nesta seguradora, nós só pagamos em função da idade, o que é ótimo, Verdade. porque não temos surpresas. É assim, se houver aumentos, aumenta-me para mim, mas aumenta para todos os outros. Não aumentou para mim porque tive um azar na vida. Não, quando aumenta, aumenta para todos. E depois é uma seguradora que não rescinde unilateralmente o contrato, a não ser que uma pessoa, por exemplo, deixe de pagar. As outras seguradoras podem agravar o prémio em função do risco que eu tenho, o risco que eu apresento para a seguradora, em que pode chegar a um ponto em que eu próprio desisto, e no limite as outras seguradoras podem dizer assim, olha, eu não estou interessado em renovar o contrato de seguro consigo, porque você me está a dar uma despesa. É claro que eles não vão dizer isso, parece mal, não é? Mas dão a entender que nós estamos com uma sinistralidade muito elevada, e então eles querem não renovar esse. E então, nós numa altura em que mais precisamos, a seguradora pode nos deixar na mão. É Nesta verdade. seguradora, Muito ne- importante isso de você realmente entender isso, né, e saber como você pode se proteger e proteger a sua família, né? também há uma questão que eu considero muito importante, que é o facto desta seguradora não exigir um questionário clínico para saber as nossas doenças. Ou seja, o que é que ela estipula? Elas têm, contratualmente, as exclusões estão fixas. Por exemplo, o caso de infertilidade, o caso de uma pessoa que tenha problemas com o álcool e que sofra alguma consequência do álcool, por exemplo. Isso são situações que estão excluídas à partida. Esta seguradora é esta seguradora com menos exclusões no mercado em Portugal. Muitas pessoas não conhecem porque ela não investe em publicidade, porque ela não tem uma matriz comercial. Uma matriz comercial significa que normalmente as seguradoras investem em publicidade para aumentar os seus clientes, que nesta seguradora não se chamam clientes, mas sim aderentes, que eles fazem parte da própria seguradora. Só para termos aqui uma noção, em França, uma pessoa vale um voto, não é uma seguradora com acionistas, não é? Os acionistas mandam mais quanto mais dinheiro têm, e em França, que existe um modelo que está mais implementado, por assim dizer, em França as pessoas, uma pessoa, um voto. Aqui em Portugal existe uma designada Assembleia dos Representantes, que as pessoas vão para a seguradora em grupo. Hoje em dia já podem contratar seguramente diretamente com a seguradora, mas fica mais caro do que ir em grupo. Por isso é importante as pessoas falarem comigo para perceber se realmente, ao irem para aquela seguradora, não estão a pagar mais caro, porque irem através da seguradora, diretamente, sem perceberem como é que as coisas funcionam, podem pagar mais caro. E isto pode às vezes parecer um pouco confuso, que eu há pouco disse que as pessoas pagavam em função da idade e também do nível de proteção. Mas isto é quando as pessoas estão no grupo, todas pagam o mesmo. Quem está fora do grupo também pagam todas o mesmo em função da idade e do nível de proteção pretendido. Mas quando eu vou em grupo, porque esta foi a lógica sempre da seguradora, eu pago menos. Então, assim, só a gente fazer mesmo, gente, ele está falando da importância de ter uma consulta, né? Uma consulta, uma conversa para saber exatamente a situação e como direcionar cada um que tenha interesse no seguro-saúde. Essa é a importância do mediador, porque o mediador também não está só para vender. O mediador também tem um papel muito importante para o esclarecimento de algumas situações, É porque há verdade. pessoas que dizem assim, ok, olha, eu quero comprar este produto que é o mais barato, e o produto que eu mais recomendo é ter o produto mais barato de todos, que é muito virado só para a hospitalização. Mas há pessoas que dizem assim, eu pensava que o meu seguro tinha isto, eu pensava que tinha aquilo, não, porque o seguro mais barato só contempla isto. É Para você verdade. A ter isto, aquilo, importância de é, conversar com alguém que entenda, né? Que saiba realmente te dizer o que vai cobrir, para quando chegar na hora H, não ser surpreendido. Ah, eu tenho esse problema, não cobre, e agora? E mesmo assim pagou durante muito tempo. É verdade. é verdade. Ou seja, nós também, quanto mais pagamos, mais benefício nós temos. Por exemplo, eu próprio não tenho o produto mais barato, tenho o produto a seguir ao mais barato. Mas porque posso pagar, não é? Se eu não pudesse pagar, vinha para o mais básico, porque me garante o maior risco, o risco de hospitalização, o risco de eu precisar de uma cirurgia, as coisas mais graves. Eu aqui consigo, por exemplo, se eu quiser ir fazer análises clínicas, ficam a 15 euros, em vez de... Há análises que podem custar 200 euros, não é? E eu pago só 15, porque o resto paga a seguradora. E isto, no fundo, é o Faz risco. A muita seguradora diferença no dia a dia, né? é, Muita. Especialmente quando, porque a gente, eu tô com saúde, tudo bem, vai deixando, e quando chega uma situação adversa, você vai ser surpreendido com valores exorbitantes
às vezes não vai conseguir pagar e pode, de repente, ficar com a sua saúde prejudicada ou da sua E, família. Então, e, às realmente é vezes, algo... e às vezes o que acontece é que as seguradoras normais, tradicionais, que nós vemos aí na rua, elas têm mais exclusões. Ou seja, às vezes há muitas situações que são excluídas e a seguradora não paga. Porque há uma lógica de exclusão, para elas também se protegerem elas próprias. Sim, Porque elas também têm os acionistas aos quais têm que pagar. sim. E aqui não há acionistas. Então, o tal lucro que nós chamamos de lucro, que na prática é um excedente, reverte para nós sobre a forma de melhores coberturas e de melhores Sim, garantias, porque melhores nós é que somos condições. os donos. É isso mesmo, porque nós é que somos os donos da companhia. Pronto, perfeito. Muito bom, viu? Muito importante mesmo. Eu, como mãe, fico feliz de saber dessas informações, de saber que eu vou ter aí o Pedro para me orientar, a equipe da Almada para orientar o melhor seguro, porque sim, irei, gente, falando para vocês com uma pessoa que está sentindo na pele essa mudança, né? Eu acho bem importante salientar isso, vídeo por vídeo, geralmente, porque no meu caso aqui não é apenas uma pessoa entrevistando outra pessoa, é uma mãe que está indo para Portugal mudar, morar lá, está entrevistando ele, né, que está sabendo dos serviços para também contratar. Então, estou trazendo para vocês aqui assuntos que são relevantes para o dia a dia de vocês, para o meu, principalmente, começando, e para o de vocês agora, que estão tendo essas informações aqui em primeira mão, eu acredito, porque eu nunca vi em nenhum vídeo ainda essas informações, gente. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias que estão aí planejando sua mudança a ter o seguro-saúde e ficarem mais tranquilas aí com suas famílias, e quando tiver uma emergência, não ter que ficar desesperado ou, de repente, até não poder resolver, viu? Muito legal, realmente, muito importante esse assunto aqui, Pedro. Estou muito grata pela sua presença, viu? Muito obrigado mais uma vez, e foi um gosto enorme. E alguma coisa, contactem connosco, nós estamos sempre disponíveis para qualquer ajuda, esclarecimento, mesmo às vezes até no âmbito de outros seguros, porque eu também sou consumidor de seguros e não comercializo, eu só comercializo mesmo este seguro a nível da saúde, porque me parece que há necessidade de nós, enquanto sociedade, nos protegermos e criarmos o nosso próprio modelo, É não verdade. deixar tudo na mão do Estado ou então na mão de privados com fins lucrativos, e também Sim, sim, ajudarmos a criar um modelo que é nosso, é nossa sim. responsabilidade também. Temos Sim, com responsabilidade. certeza. Principalmente como chefes de família, mãe, pai ou mãe e pai. Eu realmente acho isso muito importante, né, da gente se preocupar com esses detalhes e, como você disse, não ficar somente esperando do Estado. E fazer todo o preparo anterior da mudança aí para chegar em Portugal e ter condições, inclusive, de ter esse conforto, essa comodidade, essa tranquilidade, né, de não precisar passar por situações adversas e não ter a quem recorrer. Muito importante mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Gente, eu vou deixar o WhatsApp aqui abaixo para que vocês possam falar diretamente com a equipe da Almada a respeito especificamente desse tema, do seguro-saúde, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar na vida de muitas famílias que estão planejando a sua mudança. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.